convidá-los a abrir a Santa Palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Iremos ler do versículo 10 até o versículo de número 14. Mateus, capítulo 18. Mateus 18, do versículo 10 até o versículo de número 14. Assim diz a santa e poderosa palavra do Senhor, nosso Deus. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele os montes, as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Senhor, nos ajude a entender Tua palavra, que eu seja fiel à exposição dela, que os meus irmãos, mais uma vez, sejam capacitados para ouvi-la. Agradeço a Ti no nome de Jesus e assim peço. Amém. Queridos, eu creio que todos aqui tiveram a experiência de cuidar de uma criança pequena. Uma criança de 1 mês, 2 meses de idade, está totalmente vulnerável aos nossos cuidados. Carecem dos nossos cuidados. Eu lembro quando segurei o Theo pela primeira vez, recém-nascido, percebi o quão frágil ele era, ao ponto de até dar o banho, fiquei com medo. Tanto eu como Daiane ficamos receosos de dar o banho em Theo e pedimos pessoas mais experientes que tivessem maior cuidado para então dar o banho nele, até que ele completou ali 1 mês ou 2 meses de vida, então começamos a dar um banho no Theo. Isso mostra a fragilidade dessas crianças, dos pequeninos. São pessoas que elas têm que ter cuidado, são pessoas que merecem e carecem de cuidados em relação à saúde, à alimentação. Não é qualquer tipo de alimento que você pode dar a uma criança. Há uma série de cuidados que você tem, que requer cuidar de uma criança, de um recém-nascido. E nesse texto que nós acabamos de ler, o Senhor, Ele está comparando os seus discípulos, Ele está comparando aquelas pessoas que estão novas na fé, a essas crianças, aos pequeninos, que carecem do cuidado dos pais, que carecem de ser alimentadas. A criança, quando ela acorda pela manhã, ela não quer saber como você preparou o alimento, ela só quer saber do alimento na mesa. A criança, quando chega da escola, ela não quer saber como você preparou o almoço, ela só quer receber o seu prato de comida. Quando ela está doente, ela não sabe como vai ao hospital, ela só quer ser levada para ser cuidada. E se o Senhor também compara os pequeninos, os seus discípulos, como crianças, que requerem cuidado, que requer atenção. A passagem que nós lemos, ela também apresenta uma parábola declarada por Jesus. E as parábolas que eram pronunciadas por Jesus, ela tem um propósito que vai muito além do que ensinar. Essas parábolas, elas também cumpriam um propósito de atrair os seus ouvintes para o arrependimento e também a fé. As parábolas de Cristo Jesus, elas buscavam provocar a mente dos seus ouvintes para que eles então sofressem um certo tipo de impacto,
ao mesmo tempo que levassem eles também a pensar acerca das realidades espirituais e também escondê-las daquelas pessoas que estavam cegas e surdas para ouvir o Evangelho. E é interessante, irmãos, notar que o tipo desta parábola que Mateus apresenta, que Mateus registra de várias parábolas contadas por Jesus, ela é tida como uma parábola verdadeira. O que é que isso significa? É uma parábola que conta aspectos do cotidiano, da vida. É uma parábola que tem um simples enredo, fácil de entender e que fazia parte também do contexto daquelas pessoas. Facilmente, os ouvintes de Jesus, eles iriam compreender essa mensagem que falava acerca do pastor e das suas ovelhas. E o propósito, irmãos, deste livro, deste evangelho escrito por Mateus, é de fato demonstrar que Jesus Cristo, ele é o Messias, que ele foi o enviado de Deus, o Filho de Deus, e que também ele foi enviado para inaugurar o reino que nós chamamos o reino messiânico, porque de fato o Messias, ele é o rei deste reino, é o rei que irá governar por todas as nações, pelos séculos dos séculos. Então, Jesus, no Evangelho de Mateus, ele é apresentado como este rei, que veio inaugurar o reino dos céus, como Mateus também lhe chama. E dos 9 temas teológicos que nós encontramos em Mateus, 3 temas teológicos nós encontramos aqui nesta passagem que nós lemos. Nós encontramos nessa pequena parábola, nós encontramos Mateus falando acerca da igreja, encontramos também Mateus falando acerca da missão da igreja e também da ética do reino. Como que os discípulos deveriam se comportar depois que a igreja então fosse erguida através de Cristo, através da sua morte e também através da sua ressurreição. Há um comentarista chamado Marshall, ele afirma o seguinte: os evangelhos, eles apontam para um código radical de comportamento. E o texto de Mateus capítulo 18, a partir do 10 ao 14, ele fala sobre o reino do céu, que enfoca a justiça ou o comportamento desejado por Deus, que seus participantes deveriam demonstrar. É interessante ele falar que os evangelhos, através das parábolas, ele apresenta um código radical para os súditos desse reino. Nós que fazemos parte do reino, a igreja do Senhor, constituída por discípulos, ela tem a missão de demonstrar humildade e compaixão pelos pequeninos do Senhor. Cuidar daqueles que são novos na fé, aqueles que foram enviados também segundo a vontade de Deus. Nessa noite, irmãos, com base nesse texto que nós lemos, eu quero expor essa mensagem de acordo com o seguinte tema: o cuidado com os pequeninos do Senhor. O cuidado com os pequeninos do Senhor. E a parábola que nós lemos, ela contém uma introdução simples feita por Jesus. Ela contém o ponto principal dela, que é a parábola em si, para ilustrar esse conhecimento. E também nós encontramos uma conclusão feita por Jesus. Mas, em primeiro lugar, nós veremos que o cuidado com os pequeninos do Senhor é um dever de todos. O cuidado com os pequeninos do Senhor é um dever de todos. Observe comigo, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, ou o celular ligado aí, que o Senhor, ele usa uma expressão para chamar a atenção dos seus discípulos. Vede. Geralmente, nos textos gregos, quando uma pessoa queria chamar a atenção do outro em cartas, usava essa expressão, vede, vejam, ou então pode ser traduzido como prestem atenção, porque o que Jesus iria falar para os seus discípulos era algo solene que deveria ser observado. Interessante que, ao chamar a atenção, o Senhor também lhe dá uma ordem aos seus discípulos. Vede, não desprezeis
a qualquer destes pequeninos. É interessante, irmãos, que quando nós observamos o texto original, esse verbo desprezar, ele está apontando para o futuro. Quando Jesus ele dá essa ordem aos seus discípulos, ele não está falando de agora, naquela época para eles. Olha, não desprezeis os pequeninos. Está falando de uma ordem futura, dizendo, olha, quando eu morrer e ressuscitar, eu quero que vocês, de forma alguma, desprezem os pequeninos do Senhor. Quando Cristo ele dá essa ordem para os seus discípulos, ele está apontando tanto para a primeira igreja lá em Atos, como também para nós. Essa ordem de Cristo nos atinge. De não desprezar os pequeninos do Senhor. É interessante essa expressão que o Senhor ele usa aqui, pequeninos. Porque era um termo usado para se referir às pessoas de pequena estatura, como Zaqueu, era um pequenino. Ou então as crianças de colo, ou as crianças pequenas. E esse termo ele é utilizado para os discípulos do Senhor, para as ovelhas do rebanho do Senhor. Então, nessa comunidade fundada por Cristo, que é a igreja, nenhum pequenino, nenhum discípulo de Cristo deveria ser desprezado, ou pode ser desprezado, menosprezado, ou ser tratado com desinteresse, como esse termo ele nos ensina. Nenhum pequenino do Senhor deveria ser colocado de fora por falta de cuidados. Todos deveriam receber a devida atenção. E esses pequeninos são, de fato, os crentes em Cristo. Ele é colocado aqui figuradamente como os discípulos de Cristo, aqueles que são novos na fé ou aqueles que estão necessitando de cuidados. E como nós conseguimos identificar isto? Olhando para o contexto, irmãos, desta parábola. Quando Jesus, no capítulo 18, no início do capítulo 18, olha o que está escrito no versículo 2. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Então, quando essa expressão pequeninos é usada aqui em Mateus capítulo 18, versículo 10, aponta para isso, que a função dos anjos é de proteger aqueles que são guardados pelo Senhor, é de acolher aqueles que são eleitos por Deus. Essa é a função dos anjos, de guardar e de proteger esse grupo de pessoas especiais para Deus, amados por Deus, eleitos por Deus. A presença dos anjos no povo de Deus é muito demonstrado na Bíblia, queridos. Vários anjos receberam essa ordem de proteger, de salvar, e até hoje eles recebem essas ordens de nos guardar, de nos livrar, conforme as ordens que eles recebem de Cristo. Há um comentarista chamado Matthew Henry, um puritano, presbiteriano, ele fala o seguinte acerca dos anjos. Ele diz que os anjos, ou os anjos deles, que é de Deus, eles são enviados da parte de Deus, porque eles pertencem a Deus, e não individualmente aos homens. Essa expressão, anjo deles, significa que tudo que é de Deus é também do seu povo. E se nós somos de Cristo, os anjos que servem a Cristo, que servem a Deus, também servem àqueles que são eleitos. É isso que Jesus está querendo demonstrar para os seus discípulos. Olha, cuide deles, porque o Pai deles que está nos céus envia os seus anjos para guardá-los, para protegê-los. E esses anjos estão incessantemente na presença do Pai, na presença de Deus, demonstrando o quê? É diante desse Deus Todo-Poderoso que esses pequeninos são guardados. É por isso, irmãos, que várias advertências são dadas a nós para ter esse cuidado com os pequeninos. Por isso que é um dever de todos.
Porque existem várias ordens da parte de Deus dada a nós, e isso no próprio contexto. No próprio contexto. Observe comigo, a partir do versículo 3, do capítulo 18. E diz: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Jesus continua com as suas exortações. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que creia em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Diante dessas advertências, nós podemos pensar que o assunto é muito sério, queridos. O cuidado para com os pequeninos não é um dever apenas do pastor. Não é um dever apenas do conselho desta igreja. É um dever de todos. E como que eu contribuo para este cuidado? Com este cuidado, primeiro, cuidando de você mesmo. Tendo uma vida de santidade. Porque o próprio Cristo afirma, é inevitável que o escândalo venha. Vai surgir. Mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. Ai daquele que faz tropeçar um dos pequeninos do Senhor. É por isso que essa advertência é dada. Olhando para esse contexto, o Senhor diz para os seus discípulos, seriamente, não despreze esses pequeninos. Não despreze essas criancinhas do reino, pois eles merecem este cuidado. E se este cuidado, irmãos, é um dever de todos, conforme o texto nos aponta, então precisamos tomar cuidado, acolhê-los, amá-los, demonstrar compaixão. Esta é a ética do reino de Deus. Essa é a ética dos súditos que servem esse rei. De amar aquele que é mais fraco. De acolher aquele que está doente. Diferente deste mundo. O que é que o mundo faz com aqueles que estão doentes? Jogam fora. Quando você já não consegue produzir mais aquilo que produzia no seu trabalho, o que é que eles fazem com você? Mandam você embora. Jesus está dizendo, não é assim no reino de meu Pai. Não é dessa forma que acontece. Os pequeninos devem ser acolhidos, devem ser abraçados. E há uma história, queridos, que me faz também refletir um pouco sobre isso. Lá em Recife, um pastor, ele contou que uma jovem chegou no seu gabinete e disse, pastor, eu pensei que a igreja era diferente do mundo. Eu pensei que as pessoas dentro da igreja eram pessoas boas. Eu percebi que não. Eu percebi, pastor, que a igreja é igual ao mundo. O pastor assustou assim e falou, por que está dizendo isso? Porque eu estava no culto dos jovens, e aí um grupo de jovens me chamou para um lugar, e quando eu cheguei lá, era uma balada. E lá, pastor, eu tive relações sexuais. E que igreja é essa? Aí o pastor falou, irmã, esta não é a igreja do Senhor. Pois a igreja do Senhor, ela é santa sim. A igreja do Senhor, ela é luz do mundo. Agora são esses que não fazem parte dessa igreja. Mas a igreja pela qual você está indo, se tornando membro da igreja, essa igreja é santa. O pastor chamou os jovens envolvidos, e chamou também o jovem que teve com esta menina o ato sexual. E esse jovem não quis ouvir.
não se arrependeu. O que aconteceu? Ele se envolveu com uma irmã de um traficante, lá de Recife. Teve que fugir porque engravidou essa moça. A gente olha para esse texto aqui. Ai daqueles que fazem tropeçar os pequeninos do Senhor. Então, meus irmãos, devemos tomar muito cuidado. Não é uma responsabilidade só do pastor. Eu estou vendo o meu irmão se afundando na lama. Eu estou vendo o meu irmão necessitando de cuidados. Esse é um dever só do pastor? A Bíblia diz que não. É um dever de todos. Olhar para o lado e oferecer a mão para aquele que está precisando de um cuidado, de uma atenção, é um dever de todos. Ah, não, deixe lá que o pastor cuide dele. É o pastor que está sendo pago para isso, eu não tenho que me envolver com essas coisas. Você está desprezando o pequenino do Senhor. Isso tem que ser levado a sério, queridos. Pois a palavra de Deus nos mostra que isso é muito sério para o Pai. Em segundo lugar, de acordo com esse texto aqui, nós também vemos que o dever para com os pequeninos é um dever pessoal. Além de ser um dever de todos, também é um dever pessoal. E aqui eu olho para essa parábola, irmãos. Primeiro o Senhor lhe conta a história de um homem que possuía 100 ovelhas. E no contexto da época, a condição da época aqui, mostra que era um pastor afortunado. 100 ovelhas, um número muito grande para um pastor da época. Com certeza esse homem aqui tinha alguns funcionários também para ajudá-lo a cuidar dessas ovelhas. E é interessante que o termo ovelha aqui, ele é usado 11 vezes no Evangelho de Mateus. Ele se aplica também para os discípulos de Cristo. Então, quando Mateus ele utiliza esse termo ovelha, ele também está se referindo aos discípulos de Cristo. Então, figuradamente, o Senhor Jesus ele usa o termo ovelha para falar dos seus filhos, para falar dos seus discípulos. É disso que a parábola ela está tratando aqui. E é interessante que no ensino de Jesus, as pessoas elas sabiam muito bem que uma ovelha perdida, ela ficava sem nenhum tipo de cuidado, totalmente vulnerável aos lobos, aos ladrões. Estavam sozinhas, estavam perdidas. Mas eles também sabiam que a ovelha perdida, ela necessita de uma grande proteção, de um grande cuidado. É isso que o Senhor está querendo mostrar aqui para os seus discípulos, que uma ovelha, ela necessita ser amada, ser cuidada, ser protegida. Isso é a função do pastor dessas ovelhas, que está guiando essas ovelhas. E a ovelha, ela representa isso, uma fragilidade. Você vê que é um animal frágil, é um animal que necessita de todos esses cuidados, de tirar o pelo, de colocar a comida, de livrá-la de todo o perigo animal ali. Tem que ter esse cuidado. E a parábola nos demonstra, irmãos, que o Senhor ele começa a provocar a mente dos seus ouvintes. Ele introduz essa parábola com uma pergunta: o que vos parece? Tentando, de fato, trazer os seus ouvintes para que eles possam imaginar essa situação. O que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? É interessante notar também que aqueles ouvintes de Cristo, eles também sabiam que os pastores da época de Jesus, eles não eram considerados pessoas boas não, queridos. Eram pessoas consideradas ruins, ladrões, homens que não cuidavam bem do rebanho. Mas a pessoa do pastor nas parábolas de Cristo é totalmente diferente do contexto da época. É um pastor cuidadoso, é um pastor que se preocupa com as suas ovelhas. E é interessante que os verbos usados por Jesus para descrever a ação desse pastor demonstra o seu cuidado pelas ovelhas. O que ele fez? Ele deixou as 99 no monte. E esse deixar aqui não é largar, não. É um deixar cuidadoso.
ele primeiro verificou se as 99 estavam de fato seguras, para ir em busca dessa que se perdeu. Então ele deixa as ovelhas para buscar a que se perdeu. E nessa tarefa de pastorear, às vezes o pastor será bem sucedido e vai encontrar a ovelha. E vai voltar alegre com ela em seus ombros, em seus braços. Mas infelizmente, às vezes, tem momentos que o pastor não consegue encontrar a ovelha que se perdeu. Porque algum lobo a devorou, ou foi levada. E é esse contexto também, queridos, que nós vemos na igreja. E às vezes, ovelhas do Senhor que se perdem, e o pastor vai à procura e tem sucesso. Mas também tem aqueles irmãos que se desviam, que se afastam por algum motivo e não querem voltar para a comunhão. E é interessante, outra lição que nós temos aqui, que, queridos, não existe um cristão fora da igreja. Isso não existe. Eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, você é um membro da igreja. E toda vez que o Senhor Jesus, ele fala de ovelha, ele cita o rebanho. A ovelha necessita de um rebanho. Ela precisa de um rebanho. E assim é a igreja do Senhor. Você, como membro da igreja, você precisa do corpo de Cristo. Porque se você está em Cristo, com certeza, você também está dentro do corpo de Cristo. E é dentro desse corpo que nós recebemos essa atenção individual, esse cuidado pessoal que é feito pela pessoa do pastor. O pastor de alguma forma ele agiu imprudente. Assim que ele percebeu que a ovelha se perdeu, ele agiu prontamente. Ele foi em busca desta ovelha e encontrou ela. Mas, queridos, Jesus ele conclui essa parábola, que assim como uma ovelha, um animal frágil e indefeso, foi encontrado e não se perdeu, também não é da vontade do Pai que nenhum pequenino do seu rebanho se perca. Olha o que Jesus diz na conclusão dessa passagem. E se porventura encontra, versículo 13 e 14, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta que se perdeu, do que pelas 99 que se extraviaram. E se porventura encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só deste pequenino. Ao trazer esse cuidado das ovelhas para um aspecto pessoal, irmãos, nós percebemos o quão é importante a tarefa de um pastor. O quão é importante também a tarefa dos líderes que o Senhor levanta para cuidar, ajudar o pastor. Quão importante é a tarefa dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes de sociedades internas, de ministérios, porque eles fazem parte do cuidado, desse cuidado pessoal, olho no olho, esse tete a tete. E por que o Senhor, soberano, sabendo que essas ovelhas correm o risco de se perder, é por isso que Ele levanta no meio da igreja essas pessoas com esses dons, com o dom de pastorear, com o dom de ensinar, com o dom de acolher. Tem uma irmã lá na Bahia, irmã Cidinha, ela tem um abraço acolhedor. Todos que... É uma pessoa amável, acolhedora, uma pessoa que você olha, você está vendo ali um amor em pessoa. São essas pessoas que o Senhor Jesus levanta, às vezes, no meio da igreja, para demonstrar esse cuidado.
uma pessoa que sempre está disposta a te ouvir, a chorar junto com você. Assim também é a pessoa do pastor. Tem que ser a pessoa do pastor. Tem que ser aqueles que cuidam do rebanho do Senhor. Lá no seminário, um professor Rubens, ele fala uma frase: cuidado, porque cheiro de livro é melhor do que cheiro de ovelha. Às vezes o pastor gosta mais de ficar no gabinete, cheirando os livros, né? Que é melhor de fato do que cheiro de ovelha. Porque às vezes a ovelha está lá, longe, não tomou banho, está suja, tem que tirar os galhos. Não, não. O cheiro de livro é melhor. Assim também, queridos, os outros líderes. Eu gosto mais daquele do que deste. Não existe seleção no reino de Deus. Eu vou com a cara deste, agora com a cara deste aqui, não quero não. Não existe isso no reino dos céus. Esse tipo de atitude, esse sentimento de desprezo, não faz parte dos discípulos de Cristo. Não faz parte. O que faz parte é o amor. O que faz parte é você olhar com compaixão, sendo humilde ao ponto de servi-los. E isso fica ainda mais evidente, que isso nós devemos tomar cuidado, porque Jesus encerra essa parábola dizendo: isso é da vontade de Deus. Existe mais vontade soberana do que essa, queridos? Do que a vontade de Deus? Não existe. É da vontade de Deus que os seus pequeninos sejam cuidados. É da vontade de Deus que não pereça nenhum só destes pequeninos. Eu criei uma teoria. Essa teoria é minha mesmo. Eu penso o seguinte, queridos. Deus, ele olha para o bairro Cidade Satélite. Ele olha para uma ovelha, um pequenino seu, e diz: qual igreja vai cuidar melhor deste pequenino? Qual igreja irá acolher esta criancinha do reino? Como que Deus olha para a nossa igreja? Como que Deus olha para os membros dessa igreja? Será que Ele pode confiar um pequenino a esta igreja? Aos cuidados dessa igreja? Irmãos, isso nós devemos meditar. É da vontade de Deus que nenhum pequenino se perca, que nenhum pequenino seja abandonado, e Deus, com a sua vontade soberana, irá certificar que isso não aconteça. Porque se Ele salvou uma ovelha, Ele irá dar todas as garantias que essa ovelha continue firme. Foi o próprio Cristo que disse: aquele que o Pai me deu, jamais irei deixar fora, lançá-lo fora. Não é da vontade de Deus que nenhum só desses pequeninos se perca. É uma história de um pastor que recebeu um homem em seu gabinete dizendo: pastor, estou sentindo atrações pela pessoa do meu próprio sexo. Eu resolvi me entregar, pastor. Eu não tenho mais forças para lutar contra esse sentimento. É mais forte do que eu. O pastor tentou convencê-lo, dizendo: meu irmão, não. Maior é o que está em você do que está no mundo, meu irmão. Cristo morreu na cruz por você. Esse desejo já está quebrado, foi quebrado na cruz. Ele falou: pastor, mas eu não consigo, pastor. Fico pensando, se ele fosse procurar um membro de alguma igreja, talvez o membro até se afastaria dele. Ele foi na pessoa do pastor em busca desse cuidado pessoal. E lá, esse pastor conta várias sessões de aconselhamento. E este homem decidiu se entregar. Se entregou aos desejos. Passou algum tempo fora da igreja. Depois ele retornou para a igreja, chorando, arrependido. Novamente foi um processo de limpar essa ovelha que se extraviou. E até aquela história, eu escutei essa história em 2018, então posso dizer que até aquela história que o pastor contou, até aquele ano, ele falou que estava sendo um dos membros mais fiéis daquela igreja. Curado,
sarado pelo poder de Deus e também através do cuidado pessoal que ele recebeu do pastor. Pesa sobre nós, que somos líderes da igreja, esse cuidado pessoal, queridos. Quem é o dono do rebanho é o pastor. E quando eu digo pastor, estou dizendo apenas a pessoa do pastor docente, pastores regentes, diáconos, os líderes que o Senhor levantou para cuidar do seu povo. Diante dessa exposição, eu quero deixar então 3 aplicações para você, apesar das aplicações que eu fiz também durante a mensagem, mas deixei aqui 2 aplicações para você. Primeiro, queridos, seja aquele que cuida do seu próximo. Não seja aquele crente porco espinho, sabe? Ninguém quer encostar, ninguém quer chegar perto. Se encostar nesse ciclano, sempre está com a cara fechada, espinhento. Não seja esse. Cuide do ambiente dessa igreja. Faça esse ambiente ser mais amável do que ele é. Seja você as mãos do Senhor para abraçar, os pés do Senhor para ir atrás daquele membro que está distante. Talvez o pastor não vai dar conta de socorrer todos, mas você pode ser esta pessoa usada por Deus. Seja um membro que cuida de outros membros, que ame outros membros. Também, irmãos, tenha cuidado de ti mesmo. Cuide, para que o escândalo não venha de você. Cuide, para que outros pequeninos não venham tropeçar por causa de você. Tenha cuidado. Busque santidade. Busque uma vida de santidade. Uma vida de temor. Uma vida de conhecimento da palavra de Deus. E assim fica, queridos, essa palavra. Possamos cuidar dos pequeninos, pois ele é um dever de todos. E se nós formos chamados para sermos líderes dessa igreja, também isso é um cuidado pessoal que você tem que ter com estes pequeninos do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Diante dessa mensagem, eu quero que você pense qual foi o ponto dessa mensagem que o Senhor falou ao seu coração. E eu quero que você ore acerca disso. Quero também convidar você que está distante desse rebanho a se aproximar do Senhor neste momento. Pois Ele é o seu Pai e está nos céus, pronto para te acolher. Assim também como esta igreja. Senhor Jesus, obrigado pelo cuidado do Senhor por nós. Todos nós somos pequeninos, ó Pai. Somos frágeis, precisamos do cuidado do Senhor. Mas há também aqueles que estão novos na fé, chegaram agora em nosso meio, necessitam de uma atenção maior, de um cuidado maior. Então nós rogamos a Ti, Deus, nos use. Use, ó Deus, a Tua igreja, use os pastores dessa igreja, use, ó Deus, os líderes dessa igreja, para que eles possam acolher esses que são fracos, que estão distantes, que estão frios, necessitando de cuidados. Que essas pessoas também, ó Deus, possam procurar os pastores, querendo ser cuidadas. Ó Deus, tenha misericórdia. Nós rogamos a Ti, Deus. Nos use com a Tua graça, com a Tua misericórdia. E nos perdoe pela falta do cuidado com esses pequeninos. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Assim eu rogo a Ti. E Te agradeço também, porque o Senhor nos chama de pequeninos e temos o cuidado do Senhor. Temos os anjos do Senhor sobre nós, como ordem de Deus. Assim agradecemos o nome de Jesus. Amém.